é assim, ó. É comum nós ouvirmos histórias de crianças e de pais com o famoso amigo imaginário. O famoso amigo imaginário. E isso é um problema. Porque, assim, já levantamos essa tese aqui, essa questão aqui na mesa, e teve muitos relatos de pessoas, nesse episódio que a gente falou de amigo imaginário, de gente falando, não, eu tinha e era inocente, era legal, mas a maioria de pais, colocando o relato ali dos filhos, é algo maligno. Como identificar? Orar. É só orar. É só orar. Ora, e manda vai embora, saber. vai saber. Se não provém do Senhor. Porque assim, os espíritos, eles reconhecem quem é Cristo. Eles precisam reconhecer. Então, uma pergunta-chave para um que se apresente, seja, tá ali, você fala, esse aqui é um anjo. Da onde você vem, você faz a mesma coisa. Isso daí, claro, gente, estou falando num outro nível, né? Claro. Mas ele precisa, você está debaixo do governo de quem? Então, assim, as crianças, tem uma coisa muito interessante que as crianças, elas falam, né? Elas não querem contar porque o amigo imaginário pediu segredo. Ponto, acabou, tá errado. Já está respondido, tá claro. Tá já veio claríssimo. para luz, né? Já veio para luz. Então, assim, não provém do Senhor. Jamais ele vai esconder alguma coisa dos pais. Então, pronto, acabou. Aí a gente tem vou colocar as três hipóteses, vou colocar dessa forma, né? Para usar essa palavra assim mais fácil. Tem o anjo, são os anjos do Senhor, que pode sim ter esse contato com a criança, existe propósito aí, Deus permitiu. Tem os demônios, né? E tem a própria imaginação da criança também. A imaginação da criança, ela tá sendo formada, ela é muito fértil, né? Então ela vê algumas coisas, ela, né, é próprio da imaginação dela. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Mas o certo é, sem medo de errar, ore pela criança, determine, rejeite toda ação maligna sobre a vida, sentidos dela, né? Então, assim, e também aquilo que a criança assiste. A gente tem que ter cuidado, o que a criança assiste, o que a criança acessa, acaba se abrindo um portal. A Bíblia fala que os céus têm portas, janelas e portais. Então, existem portais, existem coisas que dão esse acesso. Não é legalidade, você deixou o teu carro, chave na ignição, ninguém tem o direito de entrar e levar o teu carro embora, porque a porta está aberta. Mas acontece, entendeu? Aí acontece. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, os pais têm que ter cuidado. Mas ora, abençoa, repreende a autoridade sobre os pais, ponto, acabou. Então, eu acho que esse é o mais importante. Tem espíritos malignos agindo Tem uma coisa assim muito interessante, eu posso falar? Eu acho que assim, Bora. Eu acho que Fala, talvez pastora. assim, falando Fale, de criança, fale. interessante. Gente, tem muita questão da fada do dente, não tem não? É que tem os pais que fazem algumas coisas, né, que se levam, que permite, até a questão agora do Papai Noel, né? É uma mentira, é uma coisa diabólica, nem né? sabe o que estão fazendo, né? Exato, e a criança depois fica toda lá perturbada, levando para um caminho que, enfim, não sabe o que está acontecendo com o filho. Muitos, e eu falo assim, gente, cristão, entra aquela questão, a criança perde o dente, né? Primeiro dentinho lá tem o negócio da fada do dente, porque assistiu um filme lá bonitinho, engraçado, vai lá e faz a mesma coisa. É muito sério a questão do mundo espiritual, a gente precisa ter bastante cuidado. Gente, é acessível, é sério, mas a gente precisa saber lidar com eles, né? A gente precisa saber se posicionar. Deus nos deu poder, autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda sorte de mal, e nada nos fará dano algum. Então Deus está no controle. Agora tem pais que fazem uns negócios meio estranhos. Quando é que a criança, que, né, René é pai, William é pai, tu não é pai ainda, Yuri? Sou. Pai também? 2. Dois. Pronto. Quando é que a sua criança, o seu filho perde a inocência? Qual é o parâmetro que a gente tem que a criança está saindo, sabe, daquela fase de inocência para começar, né, a vivenciar uma outra fase? A questão de mais idade? aguçada. De tempo? Eu tô torcendo pra mim com 42. Isso daqui a pouco tá chegando já. Olha, eu acredito... O mundo tá louco. o hoje, mundo tá louco. É. É assim, ó, isso é muito relativo. Eu acredito que está muito mais relacionado à educação, a maneira que os pais conduzem a educação dos filhos para trazer mais a realidade, né? Mas tirando essa parte, eu creio que aí em torno de 5, 6 anos, depende uns para 7, né? Quando a criança começa a perder o dente?
6 anos. 6 anos. 5, Nessa 6. idade. Então é um anúncio. O que as pessoas fazem? O que alguns pais fazem? Olha que bizarro. O que os pais fazem? Pega o dente da criança, jogam em cima da casa. Que a fada do dente vai vir. Enfim, né? Sei lá o que promete, né? Enfim, dinheiro, alguma coisa. O que essa pessoa está fazendo? Esse pai, mãe, avó, avô, sei lá quem fez isso, quando lança esse dente, está comunicando ao mundo espiritual que ali existe uma criança que está saindo da fase da inocência. Então, existem muitas ações que as pessoas não entendem. E começa. Por quê? Vocês sabiam que Jesus ele não perdeu os dentes de leite dele? Biblicamente, Jesus não trocou os dentes dele. Continuou o dente de leite. Porque o dente de leite é uma referência ao dente da inocência. Jesus não perdeu sua inocência. Biblicamente eu consigo provar isso, mas isso fica para um estudo, para um seminário, para um tempo mais profundo. Então, a criança, assim, acontece algumas coisas com as crianças porque os pais, sem conhecimento, eles vão agindo. E aí você pode perceber que a partir desse momento que a criança perde o dente que existe, ou coloca no travesseiro, ou joga em cima da casa, está comunicando, né, que na casa tem uma criança que está perdendo a inocência. Você pode ver que a criança começa a sofrer bastante batalha. Os pais prestem atenção. A criança começa por quê? Porque ela está saindo dessa fase de inocência. E ao invés dela ser protegida, parece que ela está sendo exposta pelos próprios pais a esse mundo espiritual que existe uma batalha, é certo. Existe a batalha, existe uma guerra, né? A Bíblia fala sobre isso. Então isso é bastante polêmico. Mas uma coisa certa. E você não precisa ser religioso ou para você entender, cara, que... o mundo tenta fazer isso normal. É como a pastora falou, coloca um desenho bonitinho, que vem uma fadinha, lindinha, Exato. Bonitinha ali. E, cara, coisas que são totalmente malignas. O homem tem dado um jeito de infantilizar isso e transformar em coisas aparentemente inocentes. Então, cara, cuidado com isso. Cuidado, porque assim, eu sou pai, todos nós aqui somos pais e mãe, né? E eu sei do que eu tô falando. O que você deixa de acesso pro seu filho, hoje em dia, cara, é muito complicado, pastor. Porque eu já disse isso, eu acho, no episódio passado. Antigamente era mais difícil ter o acesso. Hoje o pai que tá com preguiça de criar o filho, ele joga um celular na mão dele. E, cara, é absurdo o acesso que tem. Dentro do próprio YouTube tem coisas que você vê ali que não é possível. Não é possível que tá aberto ali e a criança pode estar acessando algo inocente e trazendo consequências espirituais muito fortes, né, pastor? É isso aí. É algo complicado.